Oi, então, eu sou a professora Andréa Pavão e me encomendaram, na verdade eu me ofereci para fazer isso, um vídeo explicando sobre o TCC. E aí eu escrevi um texto que eu vou ler porque eu acho mais fácil, tá? Eu vou ler para vocês o que eu escrevi para vocês. Você sabia que a exigência do TCC para o título de pedagogia foi uma criação dos implementadores do curso de Angra dos Reis da UF em 1992? Pois é, antes disso, nenhum curso de pedagogia no Brasil tinha essa exigência. Como estudo a relação dos estudantes de pedagogia com as práticas de leitura e de escrita há pouco mais de 20 anos, tive a oportunidade de entrevistar uma das idealizadoras deste currículo inovador, que incluía a elaboração de um trabalho monográfico, como era chamado à época. E quando lhe perguntei por que dessa exigência, ela me respondeu assim: por que outros cursos tinham o TCC e a pedagogia não? As engenharias, por exemplo, achamos que nós também podíamos. Uma boa pergunta e um bom argumento, vocês não acham? A exigência de que os estudantes, afinal de um curso universitário, redijam um trabalho final, parece ser tão antiga quanto a própria universidade como instituição. As primeiras universidades medievais já faziam essa exigência. Mas há uma curiosidade muito interessante aí. Nos trabalhos monográficos das universidades medievais, era considerado inapropriado um estudante ter ideias próprias. Ao contrário, eles tinham que copiar o que seus mestres escreviam. Copiar os mestres era uma prova de disciplina e obediência. O trabalho autoral, digamos assim, era um direito exclusivo dos grandes mestres, e romper essa regra era visto como espécie de sacrilégio. Eu não sei exatamente como isso foi mudando. O fato é que hoje o que se espera de um TCC é justamente o contrário, um exercício que vá além da mera cópia. Se espera um trabalho autoral. O que significa isso? Significa que há uma aposta de que ao final de sua formação inicial na graduação, o estudante seja capaz, a partir de tudo que aprendeu ao longo do curso, com os diversos autores que estudou, de se arriscar a sistematizar algum pensamento próprio. E aqui vale uma ressalva importante. Quando na pedagogia se fala em construção de conhecimento, estamos nos referindo à teoria da cognição, ou seja, do percurso que trilhamos até compreender algo que foi produzido por outra pessoa. O que já dá bastante trabalho. Não se espera, portanto, que nenhum formando crie uma teoria científica. O que se espera é simplesmente ser capaz de operar com as teorias que estudou em algum problema específico de seu interesse. A produção de um TCC é uma espécie de prova dos 9 de percurso de formação. Por isso, enquanto estiver cursando cada disciplina, se afaste da lógica mais uma para eu passar. O que conta não é passar, mas, ao contrário, cuidar para que algo não passe, que fique, que sirva de ferramenta de trabalho para resolver um problema prático, empírico da docência, de preferência. Há um autor espanhol que eu gosto muito, Jorge La Roça, que em 1998, num livro sobre formação, escreveu assim: se ao ler, eu estou traduzindo, tá? Se ao ler ou ao escutar não te acontece nada, talvez tenha aprendido algo que antes não sabia, mas a leitura ou a escrita não terá constituído experiência e, portanto, não terá tido nada a ver com formação. La Roça fala aqui da experiência em oposição ao que ele chama de mera vivência. A diferença fundamental é que a vivência passa enquanto a experiência produz encarnação, digamos assim, do que se lê e vive, encarnação no sentido de tornar-se carne. Se quisermos, podemos nos servir de outra metáfora, que é a da digestão, usada pelo movimento antropofagista dos anos 20, que defendia a ideia de que o artista brasileiro se servisse dos europeus como um canibal que come o inimigo para pegar dele sua força.
E essa força do inimigo, através da antropofagia, é incorporada, encarnada, sendo o resto, aquilo que não serve, excretado, que nem na digestão, né? O que a gente come, as vitaminas, vão virando carne, né? E o que não presta, a gente digere. A digestão é um ato primordialmente intelectual, porque requer discernimento, separação do joio do trigo, o que me serve do que não me serve. A prova dos 9 é produzir um TCC, seu produto, com tudo o que foi digerido. E cada um vai digerir ao seu modo, claro, e essa é a graça do negócio. Em todos esses anos que venho pesquisando sobre o TCC, o sentimento de angústia é muito frequente entre os estudantes. A elaboração do TCC é o que mais atrasa a formatura. Isso porque o medo da página em branco é um medo muito conhecido entre todos os escritores. E muitos dos mais famosos escritores escreveram sobre o medo da palavra em branco. Tem vários poemas, né, de escritores famosos sobre a página em branco. Vou ler para vocês um poeminha de um autor que eu adoro, Paulo Leminski, sobre o tema. Esse poema se chama Plena Pausa. Plena pausa, lugar onde se faz o que já foi feito, branco da página, soma de todos os textos. Foi-se o tempo quando escrevendo era preciso uma folha isenta. Nenhuma página jamais foi limpa, mesmo a mais Saara, Ática, significa. Não houve isso, nunca houve isso, uma página em branco. No fundo, todas gritam, pálidas de tanto. É o que eu estou tentando dizer nesta comunicação a vocês. Um trabalho autoral não significa ser totalmente original, não existe isso. A gente escreve sempre um diálogo com outros que escreveram antes da gente. O negócio é, de algum modo, lembrar do que se leu, como acabei de fazer com La Roça e com Leminski, para desenvolver uma questão particular. Porque está claro que tanto um quanto o outro, né, o La Roça e o Leminski, nunca poderia imaginar que suas palavras pudessem ser úteis para pensar sobre a dificuldade de se escrever um TCC. Ou seja, apesar de dialogar com ideias que foram produzidas por outros autores para outras coisas, para pensar outras coisas, trago aqui algo de particular que só eu, com minha trajetória que é única, poderia produzir. Cada um dos professores de nosso departamento, se estivesse fazendo essa tarefa, traria outras contribuições. E essa é a graça da história, né? De ser autoral. É deixar sua marca pessoal. Quando fui coordenadora do curso de pedagogia, entre 2013 e 2015, juntamente com a coordenadora, a então coordenadora de TCC na época, que era Adriana Manzolillo, tentamos sistematizar o que foi debatido à época sobre a produção de TCC. A gente fez várias reuniões conjuntas e esse trabalho todo organizamos num folheto com todas essas informações para auxiliar os estudantes. Vamos tentar que esse folheto seja atualizado e disponibilizado para vocês outra vez, tá? O folheto está aqui, esse folhetinho que fica aqui ao contrário, né? Esse folheto foi organizado em 6 sessões, tá? O trabalho de conclusão de curso e seus gêneros, a consulta e publicação dos TCCs, pré-requisitos das disciplinas de TCC, listagem dos professores e seus temas de pesquisa, as etapas a serem cumpridas em cada disciplina, né, as 4, TCC 1, 2, 3 e 4, e por fim a resolução número 1 de 2014, que a gente organizou, eu e a Adriana, tá? Então eu vou falar assim um pouquinho desse folheto, porque esse folheto tá pronto, eu acho que ele é bem útil, né? A primeira coisa é sobre os gêneros discursivos, né? Tem muita dúvida em relação a isso, e os estudantes às vezes falam assim, por exemplo, eu posso fazer um TCC em forma de artigo? Não existe essa possibilidade. Só existem 4 possibilidades. Pode ser uma monografia, um ensaio acadêmico, um relato de experiência ou elaboração de um material didático. Tá? Então, vocês podem fazer TCC desses 4 gêneros, tá?
A monografia é um trabalho científico produzido a partir de uma pesquisa, seja empírica ou teórica. Seu objetivo é divulgar o desenvolvimento dessa investigação, os dados obtidos e a discussão dos mesmos. Deve obedecer às regras definidas no manual da UF, especialmente indicado esse gênero, né? Aquele aluno que escolher a monografia, esse gênero é especialmente indicado aos estudantes que pretendem seguir sua carreira acadêmica, né? Fazer mestrado, doutorado, que curtem essa coisa da vida acadêmica. Depois a gente tem o ensaio acadêmico, que é outra possibilidade de TCC, que seria uma reflexão sobre determinado tema que não necessita fundamentar-se em pesquisa ou experiência empírica, embora deva se basear em conhecimentos teóricos. Sua forma de apresentação é bastante livre, mas não deve confundir-se com a linguagem jornalística ou literária, e muito menos com o senso comum, né? Então tem gente que vai pensar, eu vou fazer um ensaio acadêmico que é mais fácil. Não é, tá? A monografia, ela tem a dificuldade de você precisar fazer uma pesquisa empírica ou teórica, também pode ser teórica, né? Mas em geral é empírica, aí você vai ter que fazer entrevista, vai ter que fazer trabalho de campo. Então, se você é um estudante que tem pouco tempo para isso, talvez o ensaio acadêmico seja uma boa opção. Mas lembrando que não basta você ficar falando coisas que você pensa assim, você vai ter que ter fundamentação teórica também, tá? E isso, essa fundamentação teórica, gente, a gente espera que seja construída a partir das disciplinas que vocês fizeram, né? Porque vocês estudam tantos textos, depois no final para quê, né? Se não fica nada, né? A gente espera que essas disciplinas não só passem na vida de vocês, né? Como o La Roça falou, mas que vire experiência, que vocês possam usar. Lembrem-se, né? Na hora de fazer o TCC, eu estudei esse autor com a professora tal, vou usar aqui nessa minha monografia, né? Outra possibilidade, a terceira possibilidade, então, é fazer um relato de experiência. Esse é um trabalho a partir de uma intervenção pedagógica circunscrita. Espera-se, de maneira geral, nesse tipo de produção, que se apresente o projeto de intervenção teoricamente embasado, a descrição de seu desenvolvimento, a apresentação e discussão analítica dos resultados obtidos. Especialmente esse gênero seria especialmente indicado aos estudantes que já são professores ou que pretendem atuar no campo da prática pedagógica, né? Então, nesse gênero, o que você vai fazer? Você vai bolar uma intervenção, né? Por exemplo, vou fazer uma atividade com, por exemplo, o trabalho que a UNED faz de extensão, né? De literatura para crianças, né? Então, eu vou fazer uma intervenção que vai ser, vou explicar como, vou ter que dizer teoricamente como é que ela se fundamenta, né? Por que eu faço isso, por que eu acredito que isso ajuda os alunos a gostarem de ler e escrever, e depois eu vou analisar os dados, né? E vou contar como é que foi essa experiência. Fui na escola, teve resistência dos professores, não teve, os alunos gostaram, não gostaram, como é que eles reagiram, como é que eles não reagiram, um exemplo, né? E a última opção dentro do nosso curso seria a elaboração de material didático, que seria o relato do desenvolvimento de material didático, desde a apresentação de um problema pedagógico, sua fundamentação teórica, a apresentação e discussão analítica dos resultados a partir da aplicação deste material, que é também especialmente indicado aos estudantes que já são professores ou pretendem atuar no campo da prática pedagógica. Então, você vai bolar, por exemplo, um material didático para alfabetizar crianças autistas, por exemplo, né? Vamos imaginar assim. E aí, você vai fundamentar teoricamente por que isso é importante, por que é necessário, né? E vai usar esse material didático e descrever como é que ele foi recebido pelo público-alvo, tá? O segundo ponto dessa cartilha, desse folheto, fala da consulta e publicação dos TCC do curso. Isso é muito importante porque, assim, para compreender melhor as regras desses gêneros de TCC, é muito importante que você leia trabalhos que já foram aprovados.
Há alguns TCC disponíveis no acervo da biblioteca, mas a partir de 2015, por resolução do MEC, os trabalhos de conclusão de curso passaram a ser arquivados em uma coisa que a gente chama de repositório eletrônico. Você pode buscá-los através do endereço eletrônico abaixo, repositório da UF, tá? Eu vou botar na descrição desse vídeo, tá? Então, assim, quando você terminar o seu TCC, ele deverá ser depositado neste repositório para que outras pessoas possam consultá-lo. Afinal, o ciclo da escrita só se completa quando encontra um leitor, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, que a gente escreve um TCC para quê, afinal de contas, né? A gente não escreve um TCC só para passar, né? Que nem a gente faz as disciplinas, assim, que nem algumas pessoas fazem as disciplinas, né? É uma experiência escrever um TCC, é uma produção, né? Então é muito importante que esse trabalho possa ser lido pelas pessoas, que não vire letra morta, tá certo? Então ele fica acessível nesse repositório e as pessoas podem ler. Então é importante vocês saberem que as pessoas vão poder ler o trabalho de vocês e que vocês, antes de fazer o TCC, podem e devem ler outros TCC, não para copiar, evidentemente, mas para entender como funciona, né? Para entender direitinho as regras desse gênero, tá? Outro ponto importante é que as disciplinas de TCC, elas devem ser cursadas em sequência, né? Sendo uma pré-requisito da outra. Então, a 1, 2, 3 e 4. O estudante tem direito, entretanto, de solicitar a quebra de pré-requisito, que só será concedida em casos muito excepcionais e com autorização prévia e por escrito do professor orientador. Então, se você quer fazer o TCC 1 e 2 no mesmo semestre, pode, né? Desde que o seu orientador autorize. Você conversa com ele, justifica e aí diz por quê. E, enfim, em geral as pessoas tentam fazer isso no final, né? O 3 e o 4. No quarto item dessa cartilha, a gente organizou uma parte que eu acho muito interessante, que são todos os professores. Isso aqui está desatualizado, a cartilha que eu tenho, que depois ela não foi atualizada. Então a gente tem professores novos, tem professores que estão aqui que já saíram, né? Então você tem os professores, eu vou mostrar para... não adianta mostrar porque está ao contrário. Mas você tem os professores, tem o e-mail, né, o contato dos professores e todos os temas que os professores trabalham, com os quais os professores trabalham e podem atuar como orientadores. Isso é muito importante na hora de escolher um orientador, né? A gente deve escolher um orientador. Nas minhas pesquisas eu sei que um critério normalmente utilizado para a escolha do orientador é afinidade, às vezes ideológica, afinidade pessoal mesmo. Eu gosto daquele professor, né? Tudo bem. Mas além disso é importante saber se esse professor, se esse professor tem conhecimento sobre o tema que você deseja fazer o seu TCC, para ele poder te ajudar, né? Em geral, essa questão não é tão relevante na hora de fazer um TCC, porque como é um trabalho um primeiro exercício acadêmico, né? A maioria de nós, professores, dá conta de orientar trabalhos que não sejam exatamente da nossa área de atuação, mas é muito melhor você escolher um professor que trabalha com aquele tema, tá? E aí depois, na quinta sessão desse folheto, tem uma coisa interessante que eu vou explicar para vocês, que são as etapas a serem cumpridas em cada disciplina. Cada uma dessas disciplinas, 1, 2, 3 e 4, tá? Elas têm uma ementa. E nessa ementa tem objetivos, como qualquer outra disciplina. Ela tem uma carga horária que deve ser destinada para cumprir esses objetivos, tá? Então, no TCC1, e também tem coisas que você tem que fazer, coisas burocráticas, né? No TCC1, a primeira coisa que você tem que fazer é providenciar a carta de aceite do orientador, tá? Aí tem vários detalhes que estão todos explicadinhos nessa cartilha.
Depois, o que se espera nesse TCC, o que você vai fazer ao longo dessas 60 horas é elaborar um projeto de TCC completo, seja ele um projeto de pesquisa, um relato de experiência, um ensaio acadêmico ou uma descrição de uma construção de um material didático, tá? Então, ao final, você vai entregar isso para o seu orientador, o projeto, até o último dia letivo da disciplina. Isso é muito importante. Então, você tem que fazer um projeto, porque a primeira coisa, gente, para fazer qualquer coisa, é você ter um projeto. Se você vai fazer uma viagem, você tem que ter um projeto de viagem. Ninguém vai viajar assim, né? Então, você pensa, eu vou a São Paulo, vou passar um final de semana, vou visitar a Bienal, vou sei lá o quê. Então, você tem que pensar como você vai, os recursos que você tem, o tempo disponível que você tem, porque você não vai fazer um projeto assim, sei lá, vou analisar o livro didático tal em toda a rede de Angra dos Reis. Parece um projeto que demora mais do que 2 anos, que é o tempo que você tem para fazer um TCC. Então, esses aspectos também têm que ser levados em conta na hora de você escolher um projeto, definir o seu projeto a partir da sua própria disponibilidade de tempo, né, dos seus interesses e da sua disponibilidade de tempo, porque um TCC é um trabalho que vai ter que ser feito em 2 anos e não mais do que isso. Na verdade, no nosso curso, o TCC tem uma carga horária muito grande, né? Isso em função das resoluções da própria UF, e a gente divide assim em 2 anos, mas tem cursos que só tem uma carga horária de 1 semestre só para você fazer o TCC. É uma coisa assim mais rápida, né? No TCC2, o que você vai fazer? Você vai ter que desenvolver um texto acadêmico com uma revisão bibliográfica. A primeira coisa que a gente faz para qualquer um daqueles gêneros de TCC é realmente fazer um levantamento bibliográfico, ver o que já foi escrito sobre aquilo, né? Ou então ou você faz isso, ou você apresenta dados do campo empírico, ou você apresenta a produção de algum capítulo. Você tem que entregar isso também para o seu orientador até o último dia letivo da disciplina, para ele poder te dar uma nota a partir desse trabalho que você desenvolveu, tá? E você só vai ser aprovado e passar para a próxima etapa se você tiver atendido com sucesso os objetivos dessa disciplina, uma disciplina como outra qualquer, tá? No TCC3, a gente inventou o seguinte, que você vai escrever a versão preliminar do TCC, por isso esse é o TCC que tem maior carga horária, se vocês observarem na grade de vocês, no currículo de vocês, na grade curricular. Então, nesse TCC, você vai escrever tudo, tá? Por que a gente bolou isso? Por que não é no TCC4? Aí tem uma história muito bacana que se pensou na época e eu acho muito acertada, né? Nesse TCC você vai arrumar tudo e vai entregar a versão preliminar do TCC em formato impresso a 2 professores que vão ser os pareceristas, com autorização do orientador até o último dia letivo da disciplina. Então, você vai primeiro mandar esse trabalho concluído para o seu orientador. Ele vai dizer, ok, ele está suficientemente bom, já podemos mandar para os pareceristas. E aí a graça, qual vai ser? Esses 2 colegas, né, esses 2 professores, eles vão ler o seu trabalho, que é, assim, um luxo total você ter o seu trabalho, né, monográfico, lido por mais 2 professores, que vão fazer correções, vão dar sugestões com outra visão, além do seu orientador, né? É bem legal buscar pessoas que ampliem um pouco a visão sobre o tema, né? Além do seu orientador, né? Então, você dá para essas pessoas lerem, eles vão escrever, vão redigir esse parecer. Alguns fazem correções no seu texto, sugerem mudanças, sugerem bibliografia. É muito enriquecedora essa etapa.
E depois, por fim, na disciplina de TCC 4, você vai ter um período inteiro para fazer o quê? Para, a partir dessas contribuições dos pareceristas e do seu orientador, ou seja, vão ter 3 avaliadores, né? E aí não é para você pensar assim, ai, 3 avaliadores, que medo. Não, são 3 colaboradores, né? Para a gente pensar que a escrita, ela primeiro não é uma coisa solitária, né? A gente conta com colegas, a gente conta com professores que vão ajudar a gente, mas a gente só pode ajudar vocês, os professores, nós só podemos ajudar vocês se vocês produzirem alguma coisa. Então, quanto antes vocês conseguirem produzir isso, melhor, porque aí a gente pode ler e colaborar, dizer, olha, esse autor acho que ia ser muito bom para você, por que você não lê esse livro? Lê esse artigo aqui que sua pesquisa vai ficar bem melhor, seu trabalho vai enriquecer muito o seu trabalho, tá? E aí no TCC 4, então, você vai fazer essa revisão a partir das recomendações dos pareceristas e concluir o trabalho, tá? Esse folheto tem ainda essa resolução, né, que é número, eu falei errado, eu acho ali, né, número 1 de 2014, exatamente, tá? Depois ela foi refeita em 2016. Essa resolução, então, estabelece normas para a realização, avaliação, entrega e arquivamento do trabalho de conclusão de curso de graduação. E ela vai especificar todos os documentos necessários, todos os prazos, todos os detalhes. É imprescindível vocês lerem esse documento, tá? Ele tem 37 artigos, está muito bem explicadinho, foi feito com muito cuidado e eu acho muito importante vocês terem acesso a isso. É isso, pessoal. Espero ter ajudado. O importante é ter em mente que o trabalho intelectual faz parte da formação do professor, que a docência é um trabalho intelectual, não é um trabalho meramente técnico, né? Ser professor, o professor tem que ser visto como um intelectual, alguém que pensa, que reflete, que é capaz de criar estratégias sozinho, né? Que tem autonomia e que, portanto, que a docência é um trabalho intelectual e que, portanto, requer disciplina. Essa palavra pode ter uma acepção negativa de controle, né? Se a gente pensa no Foucault, a sociedade disciplinar, essas coisas todas. Mas também tem uma acepção muito positiva de organização, de constância, sem as quais se torna impossível concretizar nossos sonhos. Interessante que, apesar de toda a angústia perante esse desafio de se redigir um TCC, na minha pesquisa, ao longo de mais de 20 anos, sempre quando eu perguntava aos estudantes se eles gostariam que não houvesse essa exigência, a maioria absoluta dizia que não, que queria que o TCC continuasse no currículo. E alguns ainda defendiam que isso era uma coisa que eu também defendia, mas que não foi aceita, né? Que o TCC, assim como em outros cursos, fosse defendido publicamente, com uma banca, né? Fosse uma cerimônia acadêmica, que é muito legal você ter diálogo. Quando eu fiz a minha graduação, foi assim, eu fui submetida a uma banca, tive que apresentar o meu trabalho e foi uma experiência maravilhosa, muito legal, sabe? Não é uma coisa, não tem que ser uma coisa assustadora. Se você fez o seu trabalho com honestidade, você está pronto para apresentar esse trabalho com tranquilidade, né? E aí você vai poder ter um bate-papo com as pessoas que leram o teu trabalho, que vão vão fazer você pensar mais sobre ele, né? E aí o pensamento vai andando. E o bacana também é que, sendo uma experiência pública, né, outros colegas podem ver, né? É importante que a gente conheça esses trabalhos, que a gente dê mais visibilidade a esses trabalhos, tá? No nosso curso isso não acontece, no curso de Pedagogia de Angra dos Reis isso não acontece, né? Se eu não me engano, na resolução a gente organizou
que haveria 2 momentos ao longo do ano que teriam 2 atividades, que é a semana acadêmica e a agenda acadêmica, que tem um momento que os trabalhos podem ser apresentados. Isso é muito legal, a gente já fez isso algumas vezes em forma de pôster, né? O estudante então apresenta o seu trabalho, por exemplo, como uma comunicação oral, né? Vai ter uma sessão onde todas as pessoas vão apresentar, ou então em forma de pôster, faz um pôster e fica exposto na semana acadêmica como um trabalho científico, que é, né? Então você já vai ter essa experiência. Escrever o TCC pode ser considerado também um rito de passagem, através do qual nos transformamos. Ninguém é o mesmo depois de escrever um TCC. E, parafraseando La Roça, se ao escrever seu TCC não te acontece nada, talvez você tenha aprendido algo que antes não sabia, mas escrever um TCC não terá se constituído experiência e, portanto, não terá tido nada a ver com formação, só com certificação, né? Então a gente espera muito, né? Tô torcendo para vocês encararem esse desafio, que é um bocado assustador, sim, né? Uma página em branco, meu Deus, tem que escrever coisas, né? Do nada. Primeiro, não é do nada, é sempre de alguma coisa, é sempre em diálogo com outros autores, né? Isso é um rito de passagem que vai coroar a sua formação, né? Se for bem feito, se for feito de forma honesta. Eu gosto de brincar, né? Dizer que o TCC deve ser um PF, um prato feito, honesto, entendeu? Que mais vale ser honesto do que você dizer que vai fazer coisas incríveis e depois não dar conta de fazer, ou então copiar coisas, né? Erros famosos do TCC, coisas que normalmente as pessoas fazem que não são bem-vindas, né? Uma estratégia muito comum para se fazer um TCC, outra coisa também importante, as pessoas acham que um TCC bom é um TCC longo, quanto mais páginas melhor. Não é verdade, tem TCCs horríveis, que são enormes de grandes, tá? Importante ele ser honesto, ser simples e verdadeiro, tá? Então, uma coisa que as pessoas às vezes fazem para tornar o TCC longo é fazer um capítulo teórico cheio de resenha, né? E fazer assim, fazer a história, por exemplo, vai falar sobre algum tema sobre educação de jovens e adultos. Aí faz a história da educação de jovens e adultos, ou mesmo a história da educação. Aí vai lá na Grécia Antiga, fala dos pedagogos. Isso aí é o que, gente? É encheção de linguiça. Não serve para nada, serve só para fazer o seu TCC ficar maior. Mais tamanho não é documento, tá? Importante é fazer uma coisa sincera, honesta, bonita, deixar o seu orientador te ajudar. Como é que a gente deixa o orientador ajudar a gente? Mostrando o trabalho para ele, não ficando com vergonha quando a gente entrega um trabalho que a gente acha ruim. É melhor a gente entregar um trabalho que a gente acha que não tá que não tá muito bom, porque aí o professor vai poder te ajudar, né? Vai poder ajudar a gente. É assim que funciona. O importante é estar sempre produzindo com disciplina e sustentando, aguentando humildemente esse percurso, né? Onde a gente não tá pronto, né? A formação é isso, a gente vai se aprontando aos poucos, né? Então eu animo muito vocês a enfrentarem esse desafio, que é muito bacana, de lerem, antes de tudo, os TCCs, que tem TCCs maravilhosos disponíveis no repositório da UF, do IEAR, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que se faz, o que é um TCC, porque às vezes você fica assim achando, eu acho que é um bicho de 7 cabeças, aí você vai ler e fala, gente, 30 páginas, 25 páginas, não é tão complicado assim, é contar o que eu fiz, as coisas que eu aprendi ao longo do curso, não é tão difícil, tá? Vocês todos têm condições de fazer um TCC, todos vocês têm. É só uma questão de adequar e uma questão de disciplina e confiar na relação com o seu orientador, tá bom? Espero ter ajudado vocês. Beijo, boa sorte com os TCCs.